Olá, bem-vindos novamente, agora no tema 6.3, erros de representação. Os erros de representação gráfica constituem uma das principais fontes de inconformidades em obra. Este tema analisa falhas do desenho técnico que não decorrem do cálculo estrutural, mas da forma como o projeto é representado. Mesmo quando o dimensionamento estrutural está correto, falhas de representação podem gerar execução incorreta. A análise gráfica deve verificar coerência geométrica, clareza de informação e ausência de ambiguidades interpretativas. Quais é que são as omissões gráficas frequentes? Por exemplo, a ausência de cotas essenciais, falta de indicação de níveis altimétricos, elementos estruturais não identificados e pormenores construtivos incompletos. Então, a ausência de informação obriga o executante a tomar decisões não validadas. Zonas críticas, como ligações estruturais, por exemplo, vigas, pilares, exigem detalhe suficiente para evitar interpretações divergentes. Inconsistências entre vistas. Podem ocorrer diferenças entre planta e corte, divergência de espessuras e desalinhamento entre elementos estruturais. Então a coerência tridimensional deve ser confirmada. As inconsistências entre vistas indicam um erro de coordenação gráfica ou revisão incompleta do respectivo desenho. Relativamente a conflitos de cotagem. Os conflitos típicos são, por exemplo, soma de cotas parciais diferente da cota total, cotas contraditórias em diferentes desenhos e cotas incompatíveis com a escala gráfica. Os erros de cotagem podem originar deslocamentos estruturais, interferências com outras especialidades e dificuldades de execução. A verificação matemática simples das cotas é procedimento obrigatório em revisão técnica. Portanto, somar as cotas parciais e ver se bate certo com a cota total. Escalas inadequadas ou mal aplicadas. Problemas recorrentes são a utilização de escalas insuficientes para o detalhe, a ausência de indicação de escala ou o redimensionamento gráfico sem a utilização de cotas. A representação deve garantir legibilidade e precisão. As alterações digitais sem controle podem introduzir erros geométricos significativos. Por exemplo, pegar num desenho, abrir um desenho do CAD, fazer uma alteração, gravar e não fazer referência a essa alteração. Portanto, pode, então, a partir do momento que voltarem a fazer impressões daquele desenho, contribuir com erros para o projeto. Erros relacionados com a simbologia estrutural podem incluir símbolos não normalizados, confusão entre armaduras distintas e ausência de legenda explicativa. Portanto, a uniformidade gráfica é essencial para a interpretação correta. A simbologia deve ser coerente ao longo de todo o projeto estrutural. Conflitos de eixos e alinhamentos. Podem surgir eixos deslocados entre pisos, incompatibilidade entre malhas estruturais, a falta de correspondência entre a arquitetura e a estrutura. Então a verificação de alinhamentos é essencial para garantir continuidade estrutural. Os desvios devem gerar reforços não previstos ou dificuldades construtivas. Interferências não detectadas. Portanto, em erros de representação podem ocultar interferência com aberturas arquitetónicas, colisão com infraestruturas técnicas e incompatibilidades geométricas. Então, a ausência de compatibilização gráfica pode conduzir a cortes indevidos em elementos estruturais. A análise deve antecipar conflitos antes da própria execução. Se eu sei que vou precisar de fazer um carote em determinada zona ou uma coreta em determinada zona, eu tenho que, na parte do dimensionamento, prever esse tipo de abertura para evitar que sejam cortadas armaduras quando for feito o corte da respectiva coreta. Ambiguidade na indicação de níveis. Erros comuns incluem confusão entre a cota absoluta e a relativa, a falta de referência altimétrica e a diferença entre níveis indicados em desenhos distintos. Então a definição clara do sistema altimétrico é fundamental. As diferenças de nível mal representadas podem afetar a altura útil estrutural e compatibilidades com a arquitetura.
Relativamente à metodologia de verificação gráfica, recomenda-se conferência geométrica global, verificação matemática das cotas, se fazermos a soma e percebermos qual é, das intermédias, perceber qual é a soma total, se bate certo com a total, fazer uma análise cruzada entre vistas e uma revisão independente de desenhos é importante. A revisão gráfica deve ser sistemática e documentada. Existem ferramentas digitais tridimensionais que podem auxiliar na detecção de conflitos geométricos, nomeadamente a sobreposição de telas, etc. Impacto dos erros de representação. Consequências possíveis: execução incorreta, retrabalhos, aumento de custos e conflitos contratuais. Então, os erros gráficos, embora aparentemente menores, podem ter um impacto estrutural relevante. A clareza da representação é parte integrante da qualidade do projeto. Os erros de representação constituem então uma fonte crítica de inconformidades em obra. A verificação gráfica sistemática é essencial para garantir coerência e execuibilidade. A qualidade do projeto estrutural depende tanto do rigor de cálculo como da precisão da sua representação gráfica. A prevenção de ambiguidades reduz o risco técnico e operacional. Obrigado e até aos próximos slides.